Em 2020 a pandemia chegou e claramente muitos países decretaram estado de emergência. Angola não foi o país que mostrou-se indiferente a isso. Decretou estado de emergência e muitas pessoas deixaram de trabalhar. Inclusive aquelas pessoas que trabalhavam ao céu aberto também pararam de trabalhar completamente. As praças ficaram vazias, vimos exército nas ruas para todo mundo ficar lá dentro, andar de máscara e não só. Só com isso a fome aumentou, os dados explodiram catastroficamente. A pobreza, a extrema pobreza, tudo isso acabou entrando dentro das casas dos próprios angolanos. Como resultado, delinquência em massa. Crianças que antigamente só fumavam começaram a ganhar coragem para roubar para poderem comer. E aqueles que já tinham passagem e foram postos em liberdade começaram a se sentir na obrigação de entrar nas ruas até chegar ao ponto de invadir casas. E a população, a tudo isso, não ficou em silêncio. Em 2021, vimos uma massificação nacional de população a fazer justiça por mãos próprias. Inclusive, no bairro que eu vivi, é um bairro muito violento, tinha muita gente que fez justiça por mãos próprias. Tudo por causa da mão frouxa da lei, que prendia os indivíduos, 2, 3 meses depois, os indivíduos estavam em liberdade. Porque realmente a gente não sabe. Hoje em dia estou a estudar direito, consigo entender mais ou menos por que foram postos em liberdade, mas acredito ainda que a lei poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. O nosso sistema de reclusão, para reinserir os indivíduos na sociedade, falha catastroficamente graças à mão frouxa das nossas leis. Entendeu? Por isso que esse vídeo vocês viram no princípio, onde espelha-se uma sociedade completamente desolada. É uma região comercial, indivíduos paralisam um triciclo, invadem os clientes, porque esse triciclo em Luanda, para quem não sabe, servem de táxi, sabe? Lá dentro está cheio de pessoas. Então, começaram a remover os objetos das pessoas, começaram a subtrair os objetos das pessoas, a recurso à arma branca, começaram a ameaçar de picar e tal. Quando passa uma senhora de moto, essa senhora é espancada e ainda assim é removida os seus pertences. Onde é que está a lei? E se esses indivíduos serem pegos, quanto tempo vão ficar presos? Pega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso posto ali no Pra Quem Não Me Conhece. Vamos lá falar aqui sobre essa questão toda social da Angola e sobre como Angola está banhada em gente que se acha ser imune a leis. Já escreveu? Já deu o sino? Os sociólogos, olhando para essa situação, diriam assim: isso é uma resposta da péssima governação. Vamos falar assim, isso é só um sintoma do real problema que tem Angola. E em parte eu concordo. Os sociólogos estão certos. Isso é um sintoma. Sintoma de quê, pelo menos? Vamos começar. Educação, saneamento básico, falta de oportunidade, gente sérias que poderiam ingressar na polícia são postas no escanteio para meter pessoas que noutrora eram delinquentes, porque os pais ou tios ou alguma pessoa assim na família tem links, acabam sendo inseridos no Serviço de Segurança Nacional. Posto lá, apenas se torna um bandido credenciado. E tornando-se bandido credenciado, consegue fazer tudo e mais um pouco. Bem há pouco tempo a gente viu um vídeo na qual um oficial da polícia fez refém todos os seus colegas da delegacia. Inclusive, baleou alguém. Baleou um dos colegas. Quando a gente foi investigar a fundo, disseram assim que não, ele já tem problemas mentais. Afinal de contas, se os oficiais lá não sabiam que ele tem problema mental, por que ainda está lá? E isso é aí onde os sociólogos se apegam, entendeu? O problema começa dentro do nosso próprio sistema. Se os sociólogos dizem isso, se apegam a isso, então o que é que nós, sociedade, acabamos respondendo? Existem culpados para esta situação toda. E veja que isso não é uma situação isolada. Existem culpados. Vamos espelhar aqui alguns culpados. Primeiro, a família. Segundo, o Estado. E terceiro, a sociedade. Primeiro, para ter uma boa educação, e eu não falo de escrever, ler ou aprender álgebra, falo de respeitar o próximo, ao passo que, quando na tua mente vem subtrair pertences do outro, você se autoavalia e se prejulga. Não precisa de dinheiro para isso. Não dá. Você diz isso por quê? Vamos lá. Uma sociedade indígena é muito organizada. E lá eles têm regras, têm princípios capazes de dissuadir todos os indivíduos que querem entrar no mundo da delinquência. Ponto.
Aqui em Angola, por exemplo, se você ir por interior, eu fui lá, constatei isso, avaliei, sabes? Se você ir para o interior, você vai encontrar pequenas sociedades. São comunidades, né, que vivem lá, totalmente agrupadas, e boa parte deles são familiares e não só. É quase impossível você encontrar lá marginais ou crianças que não têm respeito. Tudo isso por quê? Porque dentro de casa a família lhe deu uma boa educação, amar ao próximo. E essa coisa de amar ao próximo não é bíblico só, entendeu? Isso é uma configuração de fábrica. Que se bem trabalhada, o indivíduo cresce bem. Por mais que ele é analfabeto, ainda assim é gente boa. Por isso que a gente vê muita gente que vive em países pobres, acabam sendo gente boa. Se você ir para Cuba, você vai encontrar um monte de gente boa, mas são tudo pobres. Se você ir para o Brasil, você vai encontrar um monte de gente boa, mas são pobres. E em Angola você encontra também gente boa, mas são pobres. Então por que esses indivíduos acabam escolhendo isso? Então o primeiro problema já identificamos, é a família. A estrutura familiar. Entendeu? Começando do pai, da mãe, dos primos e tal, a sociedade em que ele se mete, é aí onde entra a culpa da sociedade. Nós estamos numa sociedade do corre. E essa nossa sociedade do corre acaba praticamente nos obrigando a abandonar um pouco a família, ou muito a família. Porque tem pessoas, por exemplo, que acabam só vendo o pai no fim da tarde. Ou às vezes não vem o pai só aos domingos. Porque o pai está sempre no corro, o pai está sempre aí buscando comida, está sempre aí não sei quantos. Então, a sociedade faz parte disso. Só que, para a sociedade fazer parte disso, ele precisa de um auxílio para destruir o próprio indivíduo, do governo. É aí onde os sociólogos apertam muito. Então, sim, os sociólogos estão certos em partes. A péssima política aplicada na nossa sociedade para desmotivar esse tipo de violência, isso é brutal. Acaba trazendo oportunidades para pessoas que já não têm uma família estruturada, que a delinquência salva. E outra coisa, pessoal, para nós cristãos, nós aprendemos que tudo que você faz na terra, você paga na terra, sabes? E eu tenho um irmão que é pastor, ele conversa comigo, ele diz assim, olha, só te afeta aquilo que você mentaliza. Na espiritualidade também é assim. Vamos supor que alguém te manda uma praga. Se você mentalizar aquela praga, você não tem nenhum vínculo sanguíneo com aquela pessoa, não tem nenhum vínculo espiritual, ancestral. Então não tem por que aquela praga te atingir, sabes? levando essas palavras dele na sociedade, não existe o karma para pessoas que fazem mal, porque no final do dia são esses indivíduos que estão ali a roubar, a desestabilizar a sociedade, a prevaricar, a todos os outros adjetivos para descrever essa situação, é que vão parar nos serviços penitenciários, entendeu? É que vão parar nos serviços, judiciários, é que vão parar nos serviços de segurança nacional, é que vão parar nos serviços de imigração estrangeira. São esses indivíduos que terão credenciais. Daqui a 5 anos esses indivíduos vão estar inseridos no Ministério do Interior. Então não existe karma, entendeu? Então, resumidamente, nós podemos falar assim. Estamos fudidíssimos. Estamos fudidíssimos. Eu já fui assaltado. Eu sei o que está a falar, rapaz. Ah, não dá. E a pessoa que te assaltou foi preso. Foi, voltou. Assaltou, mas alguém foi e voltou de novo. E eu conheço alguns que hoje em dia trabalham como colaborador da polícia. E nós que estamos aqui na divisa a lutar pra caramba, que somos maltratados por esses indivíduos, somos obrigados a não andar de noite, não sei quantos. É que não temos oportunidade de emprego. É isso, pessoal. Estamos fudidíssimos. Muito bom. Mas bom, pessoal, eu estava a ver vídeos e eu fiz algumas pesquisas também, mostrando taxas aqui sobre a realidade que existe na China, por exemplo. Se a China, noutrora, foi um país muito pobre, totalmente complicado, a sociedade... Já sabe a história da China, né? Nos últimos 30 anos tivemos uma virada de chave, as políticas começaram a ser mais rígidas. E hoje em dia, a China praticamente não comporta nenhum ladrão, não comporta ninguém que acaba querer fazer mal. Por isso que você só vê chinês a discutir. Chineses discutem, mas um não toca no outro.
Entendeu? Na China tem lei, na China tem regras. E se a China mudou, então ainda há esperança para uma sociedade como Angola. Só precisamos de leis mais rígidas. Entendeu? Leis mais rígidas. E precisamos também de consciencializar as pessoas. Deixar as pessoas bem conscientes que realmente existe lei, que pode acontecer isso e aquilo. E por outra, devemos ter também pessoas que... devemos ter também os nossos agentes judiciários capazes de realmente cumprirem com aquilo que lhes é exigido na função. Entendes? Juízes, procuradores devem ser mais sérios. Entendeu? Devem parar de achar brecha para soltar esses indivíduos. Devem parar de achar brecha. Porque se um indivíduo é encontrado pela polícia, roubou, posto lá, não existe nenhuma queixa. Porque não feriu o Estado, lesou um cidadão, e o cidadão não está lá para se apresentar, aquele indivíduo tem que ir na rua. Por que a polícia não notifica os moradores? Por que a polícia não notifica os moradores? Para prestar depoimento, para vocês conseguirem fazer o vosso trabalho realmente do jeito que deveria ser feito. Por que isso não acontece? Então, realmente, nós precisamos também de pessoas sérias em cargos sérios. É isso que eu apelo. Mas, por enquanto, estamos nas tintas. Entendeu? Estamos à mercê. E eu acredito, né, que tudo isso vai parar, porque estamos na véspera de campanhas eleitorais. Então, os policiais vão estar mais sérios. Mas depois da campanha eleitoral, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A pergunta é essa. Entendeu? Será que vão fechar as internet? Vão fazer não sei lá quantos? Será que o governo vai nos dar mais oportunidade para espelhar a preocupação que nós, como sociedade, temos? Inscreva no canal, ativem a notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Mundo Alino. Hein? Não.